No Fora de Curva de hoje, dois assuntos. O primeiro é o momento histórico hoje no qual a Finlândia está oficialmente aderindo à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo assunto, com essa alta da gasolina, com uma série de questões de urbanismo, será que o carro vai continuar sendo a grande alternativa de locomoção individual para as pessoas? Vamos pensar um pouquinho nisso e tem uma novidade nesse sentido que pode gerar bons resultados ou não. Vamos avaliar daqui a pouquinho. E relembrando, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva. Questão então da Finlândia, pessoal. O que aconteceu? Hoje, dia 4 de abril de 2023, é uma data histórica para o mundo e muito mais para os finlandeses. Eles estão oficialmente dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vamos lembrar um pouquinho de história. Como é que surgiu a OTAN? No final da Segunda Guerra Mundial, o exército mais forte do mundo, sem dúvida nenhuma, era o soviético. E sozinho essa força armada poderia derrotar até meio que facilmente todos os países europeus, e isso aí gerou um certo temor, porque existia sim a possibilidade de acontecer. Era uma guerra que, com a sua finalização, encerrava um longo conflito entre as forças do eixo, os nazifascistas, e aqueles que representavam, em tese, a liberdade do mundo. Só que nessa representação da liberdade tinha, sim, profundas disputas ideológicas. Nós estamos falando do quê? Da oposição entre sistema socialista e capitalista de gestão dos negócios de um país e também na questão política. O que aconteceu então? No final da Segunda Guerra, as forças nazistas foram derrotadas e aí a briga ficou entre os socialistas, comunistas e os capitalistas. E isso gerou a Guerra Fria, na qual a União Soviética era o país militarmente mais poderoso do mundo, especialmente em termos de Ásia e Europa. O que aconteceu? Os países do outro escopo ideológico, ou seja, democracias capitalistas, resolveram unir forças até para enfrentar o grande exército liderado por Joseph Stalin. E aí nessa, os Estados Unidos e o Canadá também entraram e criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que perdurou na Guerra Fria contra o que se chamava Pacto de Varsóvia, que abrangia a União Soviética e mais todos os países da Europa Oriental, que em tese fariam parte do escopo ideológico socialista. Então, ficou aquela Guerra Fria, crise de mísseis, mobilizações, volta e meia, algumas guerras por procuração em outros lugares do mundo. Enfim, especialmente dos anos 50 ao final dos anos 80, o mundo realmente parecia um barril de pólvora prestes a explodir, e explodir em termos nucleares, o que não era nada bom. Mas aí, qual foi o próximo capítulo dessa história? As economias socialistas da Europa Oriental começaram a desmoronar, inclusive a União Soviética, que se desmembrou alguns anos depois. Isso fez com que o Pacto de Varsóvia, a união das potências militares e socialistas, simplesmente acabasse e, em tese, tal situação parava de justificar a existência da OTAN também. Mas aí aconteceu um fenômeno, gente. Muitos países que pertenciam ao bloco soviético, quando esse se desmembrou, saíram correndo buscando alianças com o Ocidente. Foi o caso da Polônia, foi o caso da Romênia, dos países bálticos, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, Hungria, várias outras nações. E assim, ao invés de sumir do mapa por falta de necessidade, a aliança militar do Ocidente cresceu mais ainda. Isso aconteceu entre os anos 90 e 2000. Frente a isso, a ex-União Soviética, centrada na Rússia, a Rússia, enfim, começou a se recompor, especialmente sobre a liderança, chame como quiser, presidente ou ditador, Vladimir Putin, e esse, depois de restabelecido um poder razoável, uma organização econômica e social mais ou menos estável no ambiente russo, passou a reivindicar a posição antiga ocupada pela União Soviética em termos de zona de influência. E foi por causa disso que aconteceu efetivamente a invasão da Ucrânia. A Ucrânia, junto com a Bielorrússia e Finlândia, que nós vamos chegar lá já já, são as principais paredes, os principais anteparos dos russos frente a uma eventual invasão do Ocidente.
E aí, quando a Ucrânia resolveu se namorar com o Ocidente, a Rússia, inicialmente em 2014, resolveu anexar Crimeia, que foi aparentemente uma coisa muito fácil, pouca batalha. Os países das democracias simplesmente emitiram notas de protesto, não teve grandes boicotes. E diante dessa situação, ficou mais ou menos óbvio para os russos que uma anexação um pouquinho maior da Ucrânia seria alguma coisa tranquila. Por quê? Porque cada vez mais, quanto mais a Rússia atacava, mais esse país buscava se fortalecer, se aliar aos ocidentais, especialmente para manter sua soberania que estava sempre ameaçada. E esse contexto simplesmente detonou a guerra russo-ucraniana, que começou em fevereiro do ano passado, 2022, e se prorroga até os dias de hoje, o que foi uma surpresa para a ex-União Soviética, que esperava uma vitória um pouco mais fácil. Mas é evidente que para Vladimir Putin, simplesmente se retirar das terras ucranianas nesse momento seria uma humilhação, não só para ele, mas para o país. E ele tem aquela ideia, os russos ainda têm aquela ideia, pelo menos a classe política mais elevada da Rússia, com mais poder, de reconstruir o antigo Império Soviético, ou Império Czarista e suas zonas de influência. Gente, essa é a história. E aí tem muito cientista político aqui no Brasil que defende a posição russa, dizendo que esse país está sendo ameaçado por uma expansão da OTAN rumo ao oriente da Europa, e isso provoca um desequilíbrio geopolítico na região. E aí eu questiono, pessoal, pera lá, será que esses países que entraram para a OTAN, eles estão sendo obrigados a isso? Foram levados por alguma força maior que não fosse a livre determinação deles? Pelo que eu vejo, não. Simplesmente essas nações entraram para a organização do Tratado do Atlântico Norte como uma maneira, ou como a melhor maneira de se proteger de novos assaltos, de novas invasões dos então hegemônicos russos. Ou seja, foi uma opção desses povos, desses governos. E aí, gente, essa tal de geopolítica que vá para as cucuias. A Finlândia e a Suécia, enxergando na invasão da Ucrânia alguma coisa perigosa para eles, evidentemente se anteciparam em também propor a sua entrada para essa organização militar. A Finlândia foi aprovada oficialmente hoje. No caso da Suécia, isso deve acontecer nos próximos dias ou meses. Eu, pessoalmente, se morasse na Finlândia, me sentiria mais seguro e confortável se eu estivesse ligado a uma aliança que preserva algumas coisas importantes que não é muito considerado em vários países, como democracia, liberdade de expressão e livre mercado. E é isso que a Finlândia fez, é essa decisão deles, para se proteger eventualmente de um ataque russo que já ocorreu até a Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial, eram países que brigavam. Hoje, mais ou menos 11% do território original da Finlândia está nas mãos dos russos. A Suécia, como eu falei, também vai entrar por esse caminho. Então, gente, essa história de equilíbrio geopolítico, porque a Rússia tem que preservar suas fronteiras, até realmente provoca uma insegurança para eles. Mas colocar isso na frente da autodeterminação dos povos é uma besteira, é uma falácia, e espero que esses cientistas políticos brasileiros que andam falando nesse sentido repensem ou tomem vergonha na cara. E agora, mudando um pouco de assunto, não é economia também, e sim tecnologia, mas isso envolve futuramente a questão econômica, ou até no presente. Pessoal, é claro que nós temos um problema, especialmente nas grandes cidades do Brasil e do mundo, a questão da locomoção. Olha quanto congestionamento tem por aí, a infraestrutura caríssima ou ineficiente para a locomoção pessoal. O Brasil não é um país que tem muito trem, mas em outras nações sim, mas também é um modelo de transporte limitado. Normalmente as pessoas preferem, quando tem essa opção, adquirir um carro e estar num conforto um pouquinho maior para se locomover do trabalho para casa ou para suas atividades sociais. Mas o que está acontecendo, gente? Vamos pensar comigo. De vez em quando você está dirigindo seu carro, aquele carro possante, bem grandalhão, ou até um compacto, mesmo um compacto, você não acha meio ridículo você estar sentado numa poltrona, evidentemente confortável, e tem 4 assentos, um do teu lado e mais 3 atrás,
completamente vazios e você dentro de uma casca de metal ocupando todo esse espaço sem necessidade. Realmente é uma questão a se pensar. Não estou dizendo que os carros devam ser proibidos. Lógico que não. Eu sou muito fã de dirigir, gosto muito de carro. Mas, evidentemente, podem sim existir alternativas mais viáveis, mais palatáveis para o transporte, especialmente de curtas e médias distâncias. E reforçando isso, não vamos esquecer, daqui a 10 anos, em outros países, algum tempo a mais, na Europa os veículos de combustão interna vão ser simplesmente extintos. Vai ser proibido vender carros com motor a gasolina, motor a diesel, até motor a etanol. Combustão interna vai ser banida, vai valer elétricos e outras alternativas. E aí, o carro elétrico talvez seja um pouco ambientalmente mais sustentável, tem gente que questiona isso, porque para fabricar bateria de lítio, para fabricar energia que vai alimentar a bateria do carro elétrico, se usa assim mecanismos que podem gerar poluição, mas não é esse o ponto que eu quero entrar, porque o carro elétrico, a exemplo do carro de combustão interna, tem o mesmo princípio de comodidade. E será que realmente ele serve para pequenas distâncias? Motocicletas, patinetes têm suas vantagens de mobilidade, mas mostram ser alguma coisa mais perigosa. Por exemplo, ontem em Paris foi proibido a locação de patinetes na cidade por conta do excesso de acidentes que ocorrem por lá, bem como a questão da desordem que ocorre no trânsito, deixa o patinete em qualquer lugar, enfim. Mas a humanidade, isso eu acho que é inquestionável, vai estar permanentemente na busca de alguma alternativa de transporte mais palatável, mais simples, mais eficiente. E talvez isso tenha surgido. E aí, gente, uma empresa de Xangai, na China, chamada Hypershell, desenvolveu uma coisa fantástica que logo vai ser provavelmente replicada por outros fabricantes do mundo. Trata-se de um exoesqueleto que a gente amarra na cintura, dá mobilidade nas pernas e simplesmente fornece a qualquer pessoa que o use um cavalo de força a 800 watts de potência para caminhar, correr a uma velocidade maior para qualquer lugar que quiser, dentro de qualquer ambiente. Pode ser na cidade, pode ser fazendo uma excursão nas montanhas. Em resumo, a pessoa usa esse exoesqueleto com inteligência artificial, faz muito pouco ou nenhum esforço e se locomove de maneira muito eficiente por pelo menos algumas dezenas de quilômetros. E essa é uma inovação que realmente a gente pode começar a ouvir muito mais no futuro, ou esse conceito de inovação. Não sei realmente como é que vai ser a situação em períodos de chuva, imagina, tá saindo com o seu exoesqueleto, tomar água na cara, será que vai ter um guarda-chuva especial ou uma capa cobrindo a pessoa? Sei lá, mas isso são detalhes menores. O fato é que é um sistema de transporte pessoal, individual, de elevadíssima performance, alta eficiência e também garante uma excelente mobilidade e certamente vai evitar, se for usado mais intensamente, esses famosos congestionamentos das grandes cidades. Em vez de carro parado, vai ser uma correria para tudo que é lado. Será que nós vamos nesse sentido? Olha, tem boas chances disso acontecer, ou se não, alguma coisa muito similar. Vamos aguardar os próximos meses ou anos, porque certamente o futuro da mobilidade deve ser muito diferente do que nós estamos acostumados a enxergar hoje, muito mais inovador. Talvez até esses carros elétricos virem algum bibelô, alguma peça de museu do passado, como interregno entre os métodos tradicionais de locomoção e tais inovações, pelo menos no campo individual, que se mostram muito mais eficazes. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não esqueça do like, do compartilhamento, da inscrição no canal, quem não é inscrito. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês. Então, um forte abraço, meu até breve e tchau.